Graça e paz. 25 de dezembro de 1737, Jonathan Edwards. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nestas palavras podem ser observadas duas coisas. Primeiro, a coisa descrita, a saber, a casa do Pai de Cristo. Cristo falou a seus discípulos no capítulo anterior como alguém que estava prestes a deixá-los. Ele disse, versículo 31, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. E então passa a dar-lhes conselhos para viverem em unidade e amarem uns aos outros como aquele que estava saindo deles. Com o que eles pareciam um tanto surpresos e mal sabiam o que fazer. E um deles, a saber, Pedro, perguntou-lhe para onde ele estava indo, versículo 36. Simão Pedro disse-lhe, Senhor, para onde vais? Cristo não respondeu diretamente a ele para onde ele estava indo. Depois, no versículo 12, ele diz claramente que ele estava indo para seu Pai. Segundo, podemos observar a descrição dada, a saber que nela existem muitas mansões. Os discípulos pareciam muito tristes com a notícia da partida de Cristo. Mas Cristo os conforta com isso, que na casa de seu Pai para onde ele estava indo, não havia lugar apenas para ele, mas também para eles. Havia muitas mansões. Não havia apenas uma mansão lá para ele, mas havia mansões suficiente para todos eles. Havia espaço suficiente no céu para eles. Quando os discípulos perceberam que Cristo estava indo embora, manifestaram um grande desejo de ir com ele e especialmente com Pedro. Pedro, na última parte do capítulo anterior, perguntou-lhe para onde ele iria para que pudesse segui-lo. Cristo disse a ele que para onde ele iria não poderia segui-lo agora, mas que deveria segui-lo depois. Senhor, diz ele, por que não posso seguir-te agora? De modo que os discípulos ainda tinham uma grande intenção de estar com Cristo, e Cristo, nas palavras do texto, sugere que eles estarão com ele. Cristo explica para eles que ele estava indo para a casa de seu Pai, e ele os encoraja dizendo que estarão com ele lá no devido tempo, pois havia muitas mansões lá. Havia uma mansão fornecida não apenas para ele, mas para todos eles, pois Judas não estava presente. E não apenas para eles, mas para todos os que acreditassem nele até o fim do mundo. E embora ele tenha ido antes, ele foi apenas preparar um lugar para os que deveriam seguir. O texto é uma frase simples. É, portanto, desnecessário pressionar qualquer doutrina em outras palavras para que eu construa meu discurso. Existem duas proposições contidas nas palavras. Primeiro, que o céu é a casa de Deus, e segundo, que nesta casa de Deus há muitas moradas. O céu é a casa de Deus. Uma casa de adoração pública é uma casa onde o povo de Deus se reúne de tempos em tempos para atender às ordenanças de Deus. E é separada para isso, e é chamada de casa de Deus. O templo de Salomão era chamado de casa de Deus. Deus foi representado como morando lá. Lá ele tem seu trono no Santo dos Santos, até mesmo propiciatório sobre a arca e entre os querubins. Às vezes, todo o universo é representado nas Escrituras como a casa de Deus, construída com várias histórias uma sobre a outra. Amós 9:6, é ele quem constrói suas histórias no céu. E Salmo 104, verso 3, quem põe as vigas de seus aposentos nas águas. Mas o céu mais alto é especialmente representado nas Escrituras como a casa de Deus. Quanto às outras partes da criação, Deus as designou para usos inferiores, mas esta parte ele reservou para si mesmo para sua própria morada. Dizem-nos que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus, embora esteja presente em todos os lugares, é representado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, como estando no céu de uma maneira especial e peculiar. O céu é o templo de Deus. Assim lemos sobre o templo de Deus no céu, Apocalipse 15:5.
O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Hebreus, chama o céu de Santo dos Santos, como sendo o antítipo não apenas do templo de Salomão, mas do lugar santíssimo naquele templo, que era o lugar do mais sagrado de Deus. Hebreus 9:12. Ele entrou uma vez no lugar santo. Versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu. Casas onde assembleias de cristãos adoram a Deus são, em alguns aspectos, figuras desta casa de Deus acima. O céu é representado nas Escrituras como a morada de Deus. Salmo 113, verso 5. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus que habita nas alturas? E Salmo 123, verso 1. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. O céu é o palácio de Deus, a casa do grande Rei do Universo. Lá ele tem seu trono, que é, portanto, representado como sua casa ou templo. Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. O céu é a casa onde Deus habita com sua família. Deus é representado nas Escrituras como tendo uma família. E embora alguns desta família estejam agora na terra, ainda assim estão no exterior e não em casa, mas todos voltando para casa. Efésios 13:15, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. O céu é o lugar que Deus construiu para si e para seus filhos. Deus tem muitos filhos e o lugar designado para eles é o céu. Portanto, disse que os santos, sendo filhos de Deus, são da família de Deus. Efésios 2:19. Agora, pois, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Deus é representado chefe de família e o céu é a sua casa. O céu é a casa não apenas onde Deus tem seu trono, mas também onde ele, por assim dizer, mantém sua mesa, onde seus filhos se sentam com ele à sua mesa e onde são festejados de maneira real, tornando-se filhos de uma família tão grande. Lucas 22:30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Mateus 26:29. Mas eu vos digo que não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo convosco no reino de meu Pai. Deus é o Rei dos Reis, e o céu é o lugar onde ele mantém sua corte. Existem seus anjos e arcanjos que, como os nobres de sua corte, o atendem. Há muitas moradas na casa de Deus. Por muitas mansões entende-se muitos assentos ou locais de residência. Como é um palácio real, existem muitas mansões. As casas dos reis costumam ser construídas muito grandes, com muitos quartos e apartamentos imponentes. Portanto, há muitas moradas na casa de Deus. Quando isso é falado do céu, deve ser entendido principalmente em sentido figurado, e as seguintes coisas parecem ser ensinadas nele. Primeiro, há espaço nesta casa de Deus para grandes números. Há espaço no céu para uma vasta multidão. Sim, espaço suficiente para toda a humanidade que existe ou que existirá. Lucas 14:22, Senhor, está feito como tu ordenaste e ainda há espaço. Não é o caso do templo celestial, como muitas vezes acontece com as casas de culto público neste mundo, que se enchem e se tornam demasiado pequenas e escassas para os que nelas se querem reunir, de modo que não há lugar para todos. Há espaço suficiente na casa de nosso Pai Celestial. Em parte, era isso que Cristo pretendia com as palavras do texto, como se depreende da ocasião em que as proferiu. Os discípulos manifestaram um grande desejo de estar com Cristo, e Cristo, para os animar, diz-lhes que na casa de seu Pai para onde ia, havia muitas moradas, isto é, espaço suficiente para eles. Há misericórdia suficiente em Deus para admitir uma multidão inumerável no céu. Há misericórdia suficiente para todos e há mérito suficiente em Cristo para comprar a felicidade celestial para milhões de milhões, para todos os homens que já existiram, existem ou existirão. E há suficiência na fonte da felicidade do céu para suprir, encher e satisfazer a todos.
e há em todos os aspectos o suficiente para a felicidade de todos. Segundo, há acomodações suficientes e adequadas para todos os diferentes tipos de pessoas que existem no mundo, para grandes e pequenos, para altos e baixos, ricos e pobres, sábios e insensatos, escravos e livres, pessoas de todas as nações e de todas as condições e circunstâncias, para os que foram grandes pecadores, para os santos fracos e os que são bebês em Cristo, bem como para os que são mais fortes e mais crescidos na graça. Há no céu uma suficiência para a felicidade de toda espécie. Há uma acomodação conveniente para toda criatura que quiser ouvir os apelos do Evangelho. Ninguém que vem a Cristo é rejeitado. Seja qual for a sua condição, Cristo providenciará um lugar adequado para ele no céu. Esta parece ser outra coisa implícita nas palavras de Cristo. Os discípulos eram pessoas de condição muito diferente de Cristo. Ele era o seu mestre e ali estavam os seus discípulos. Ele era o seu Senhor e ali estavam as ovelhas. Ele era, por assim dizer, o Pai e eles os filhos. Ele era o glorioso e santo Filho de Deus. Eles eram os pobres, pecadores e corruptos homens. Mas ainda assim, embora eles estivessem em circunstâncias tão inferiores, Cristo encoraja-os a que não só há lugar no céu para ele, mas para eles também, pois havia muitas mansões lá. Não havia apenas uma mansão para acomodar só o Senhor, mas também os discípulos, não só a cabeça, mas os membros, não só o Filho de Deus, mas os que são naturalmente pobres, pecadores corruptos. Como no palácio de um rei não há apenas uma mansão ou sala de estar construída para o próprio rei e para o seu filho mais velho e herdeiro, mas há muitas salas, mansões para todos os seus numerosos filhos, assistentes e criados. Terceiro, está ainda implícito que o céu é uma casa que foi efetivamente construída e preparada para uma grande multidão. Quando Deus fez o céu no princípio do mundo, Ele o destinou a ser uma morada eterna para uma vasta e inumerável multidão. Quando o céu foi feito, ele foi destinado e preparado para todas as pessoas que Deus, desde a eternidade, quis salvar. Mateus 25:34. Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E essa é uma multidão muito grande e inumerável. Apocalipse 7:9. Depois disto olhei, e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. Estava diante do trono e do Cordeiro, vestido de vestes brancas. O céu, tendo sido construído para estes, foi construído em conformidade. Foi construído de modo a acomodar mais convenientemente toda essa multidão, como uma casa que é construída para uma grande família, como um palácio que é construído para um grande rei que mantém uma grande corte de assistentes, extremamente grande com muitos aposentos. É como uma casa de culto público que se constrói para uma grande congregação com muitos assentos nela. Quarto, quando se diz, na casa de meu pai há muitas mansões, quer-se dizer que há assentos de várias dignidades, diferentes graus e circunstâncias de honra e felicidade. Há muitas mansões na casa de Deus porque o céu é destinado a vários graus de honra e bem-aventurança. Alguns estão destinados a sentar-se em lugares mais altos do que outros. Alguns estão destinados a ser avançados a graus mais altos de honra e glória do que outros. E, portanto, há várias mansões e assentos mais honrosos do que outros. Embora todos sejam lugares de grande honra e bem-aventurança, alguns o são mais do que outros. Há muitos aposentos de honra e uns são mais imponentes e caros do que outros, segundo o grau de dignidade. Há um aposento que é a câmara de presença do rei. Há outros aposentos para o próximo herdeiro da coroa. Há outros para os outros filhos, e outros para os seus acompanhantes e os grandes oficiais da casa, um para o mordomo-mor, outro para o camareiro, e outros para os mais humildes. Outra imagem disto é o templo de Salomão. Havia muitas mansões de diferentes graus de honra e dignidade.
Havia o Santo dos Santos, onde estava a arca, que era o lugar da residência imediata de Deus, onde só o sumo sacerdote podia entrar. E havia outro compartimento chamado Lugar Santo ao lado, o átrio interior do templo, onde os levitas eram admitidos. E ali havia muitas câmaras construídas para alojamento dos sacerdotes. E ao lado deste estava o átrio de Israel, onde o povo de Israel podia entrar. E ao lado deste estava o átrio dos gentios, onde os gentios, aqueles que eram chamados de prosélitos da porta, podiam vir. E temos uma imagem disso nas casas construídas para o culto das assembleias cristãs. Em tais casas de Deus há muitos assentos de honra e dignidade diferentes, desde o mais honrado até o mais inferior da congregação. Não que devamos entender as palavras de Cristo num sentido literal, como se cada santo no céu tivesse um certo assento, ou sala, ou lugar de residência onde ele deveria ser fixado localmente. Não é o objetivo. O que se pretende com as Escrituras não é informar-nos muito sobre as circunstâncias externas do céu ou sobre o estado do céu considerado localmente, mas devemos entender o que Cristo diz principalmente no sentido espiritual. As pessoas serão colocadas em diferentes assentos de honra, como era no templo, como é nos tribunais dos reis. Alguns lugares estarão mais perto do trono do que outros. Alguns assentar-se-ão ao lado de Cristo em glória. Mateus 20, 23. O assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é dado àqueles para quem está preparado por meu Pai. Cristo, sem dúvida, tem respeito a esses diferentes graus de glória no texto. Quando ele ia para o céu, e os discípulos se entristeciam com a ideia de se separarem do seu Senhor, ele faz-lhes saber que há lugares na casa de seu Pai, há lugares ou mansões de vários graus de honra, que não havia apenas um para ele, que era a cabeça da igreja e o irmão mais velho, mas também para aqueles que eram seus discípulos e irmãos mais novos. Cristo também pode provavelmente ter respeito não apenas a diferentes graus de glória no céu, mas a diferentes circunstâncias. Embora o emprego e a felicidade de toda a Assembleia Celestial sejam em geral o mesmo, contudo não é improvável que possa haver diferença circunstancial. Nós sabemos qual é o seu emprego em geral, mas não em particular. Não sabemos como um pode ser empregado para servir e promover a felicidade de outro e todos para se ajudarem uns aos outros. Alguns podem ser colocados num lugar para um e outros para outro, como acontece com a igreja na terra. Deus colocou cada um no corpo como lhe aprouve. Um é o olho, outra a orelha, outro a cabeça, etc. Mas porque Deus não se agradou de revelar expressamente como será a este respeito, portanto não insistirei nisso, mas passarei a fazer algumas melhorias do que foi oferecido. Aqui está um encorajamento para os pecadores que estão preocupados e exercitados para a salvação de suas almas, que temem que nunca irão para o céu ou sejam admitidos em qualquer lugar de residência lá, e que até agora estão em um estado deplorável, que estão fora de Cristo e, portanto, não têm direito a nenhuma herança no céu, mas correm o risco de ir para o inferno e ter seu lugar de morada eterna fixado lá. Você pode ser encorajado pelo que foi dito a buscar sinceramente o céu, pois há muitas mansões lá. Há espaço suficiente lá. Seja qual for o seu caso, há provisão adequada para você. E se você vier a Cristo, não precisa temer que Ele prepare um lugar para você. Ele cuidará para que você seja bem acomodado no céu. Mas eu melhoraria esta doutrina numa dupla exortação. Que todos sejam exortados a buscar sinceramente para que possam ser admitidos numa mansão no céu. Ouvistes que essa é a casa de Deus, é o seu templo. Se Davi, quando estava no deserto de Judá e na terra de Jesur e dos filisteus, desejou tanto voltar para a terra de Israel para ter um lugar na casa de Deus aqui na terra, e prezava tanto um lugar lá, embora fosse apenas um porteiro, quão grande felicidade será ter um lugar neste templo celestial de Deus. Se eles são considerados como gozando de um alto privilégio dos que têm um lugar designado nas cortes dos reis ou nos apartamentos dos palácios dos reis, especialmente aqueles que têm uma morada lá na qualidade de filhos do rei,
Então, quão grande privilégio será ter um aposento ou mansão designada para nós no palácio celestial de Deus e ter um lugar lá como seus filhos. Quão grande é a glória e a honra dos que são admitidos na casa de Deus. E visto que há muitas mansões lá, mansões suficientes para todos nós, nossa loucura será maior se negligenciarmos a procura de um lugar no céu, tendo a nossa mente insensatamente ocupada com as coisas inúteis deste mundo. Considerai aqui 3 coisas. Primeiro, quão pouco tempo podeis ter qualquer mansão ou lugar de residência neste mundo. Agora tendes uma morada entre os vivos. Tendes uma casa ou mansão própria, ou pelo menos uma que está atualmente para vosso uso, e agora tendes um assento na casa de Deus. Mas quão pouco tempo isso continuará? Em muito pouco tempo, e o lugar que agora vos conhece neste mundo não vos conhecerá mais. A morada que aqui tendes ficará vazia para vós. Sereis levados mortos para fora dela, ou morrereis à distância dela, e nunca mais entrareis nela nem em qualquer outra morada neste mundo. A vossa mansão ou lugar de residência neste mundo, por mais que seja bela, não passa de uma tenda que logo será derrubada, de uma cabana num jardim de pepinos. A vossa estada é, por assim dizer, apenas uma noite. O vosso corpo não passa de uma casa de barro que não terá outra morada neste mundo senão o túmulo. É assim que Deus, na sua providência, vos faz pensar, com os repetidos casos de morte que têm ocorrido na cidade nas 2 semanas passadas, ambas numa só casa, em que a morte mostrou seu domínio sobre velhos e jovens. O filho foi levado primeiro que o pai, estando em plena força e na flor dos seus dias. E o pai, que então estava bem e não apresentava aproximar-se da morte, seguiu-o em poucos dias. E a sua habitação e o seu lugar na casa de Deus neste mundo não os conhecerá mais. Tomai consciência destes avisos da providência para melhorar o vosso tempo, para que possais ter uma mansão no céu. Temos uma casa de culto recém-criada entre nós, na qual agora tendes um lugar e provavelmente estáis satisfeitos com os ornamentos dela. E embora tenhais um lugar em tão bela casa, não sabeis contudo quão pouco tempo tereis um lugar no céu, e não sabeis quão pouco tempo tereis lugar nesta casa de Deus. Aqui está um casal arrebatado pela morte que se encontraram nela apenas algumas vezes, que foram arrancados dela antes de estar completamente acabada e nunca mais terão um lugar nela. Não sabeis em quanto tempo podereis seguir. E então será de grande importância para vós ter um lugar na casa de Deus lá em cima. Ambas as pessoas recentemente falecidas estiveram muito tempo em seus leitos de morte alertando os outros para que aproveitassem seu precioso tempo. O primeiro deles expressava muito seu senso da vasta importância de um interesse em Cristo. Como eu fui testemunha e era fervoroso em exortar os outros a melhorar seu tempo, a serem minuciosos, a interessarem-se por Cristo. E parecia muito desejoso de que os jovens pudessem receber conselhos e advertências dele, como palavras de um moribundo para que fizessem o possível para se converterem. E pouco antes de morrer, deixou-me um pedido para que eu avisasse os jovens do seu quarto. Deus tinha estado a avisar-vos na sua morte e na morte do seu pai que se seguiu tão cedo. As palavras dos moribundos devem ter um peso especial para nós, porque então eles estão em circunstâncias em que são mais capazes de olhar e de ver as coisas como elas são e de as julgar corretamente entre 2 mundos, por assim dizer. Mas todos nós devemos estar nessa situação. Que os nossos jovens, portanto, tomem aviso daqui e não sejam tão tolos a ponto de negligenciar a busca de um lugar e mansão no céu. Os jovens são especialmente suscetíveis de se deixar levar pelas coisas agradáveis deste mundo. Talvez estejais agora muito satisfeitos com as esperanças de vossa situação futura neste mundo. E estais agora, talvez, muito satisfeitos com os ornamentos da casa de culto que vós, com outros, tendes um lugar. Mas não considerais muito como em breve podereis ser tirados de todas estas coisas, e não terás para sempre parte alguma em qualquer mansão ou casa, ou gozo ou felicidade debaixo do sol? Portanto,
Que seja o vosso principal cuidado assegurar uma habitação eterna para o futuro. Segundo, considerai que quando morrerdes, se não tiverdes uma mansão na casa de Deus no céu, deveis ter o vosso lugar na morada dos demônios. Não há meio termo entre elas, e quando partirdes, tereis de ir para um ou para outro. Alguns têm uma mansão preparada para eles no céu desde a fundação do mundo. Outros são enviados como malditos para chamas eternas preparadas para o diabo e seus anjos. Considerem quão miseráveis devem ser aqueles que terão sua habitação com os demônios por toda a eternidade. Os demônios são espíritos imundos, os grandes inimigos de Deus. A sua habitação é a escuridão das trevas, um lugar de imundície, abominação, escuridão, desgraça e tormento. Prefiro 10.000 vezes não ter morada alguma, não ter existência alguma, do que ter um lugar com os demônios. Terceiro, se morrerdes não convertidos, tereis o pior lugar no inferno por terdes tido um lugar na casa de Deus neste mundo. Assim como há muitas mansões, lugares de diferentes graus de honra no céu, também há várias moradas e lugares ou graus de tormento e miséria no inferno. E aqueles que lá terão o pior lugar morrendo não convertidos, tiveram o melhor lugar na casa de Deus aqui. Aqueles que tiveram um assento na casa de Deus, foram em certo sentido exaltados ao céu, colocados na porta do céu. Se morrerem não convertidos, serão lançados ao inferno. A segunda exortação que eu ofereceria a partir do que foi dito é buscar um lugar alto no céu. Visto que há muitas mansões de diferentes graus de honra e dignidade no céu, procuremos obter uma de glória distinta. É-nos revelado que há diferentes graus de glória para que possamos buscar os graus mais elevados. Deus ofereceu graus elevados de glória para esse fim, para que os buscássemos por santidade eminente e boas obras. Segundo aos Coríntios 9:6, quem semeia com moderação colherá também com moderação. E o que semeia com fartura também ceifará. Não é próprio das pessoas estarem demasiado ansiosas por um lugar de destaque na casa de Deus neste mundo, pois essa é a honra que é dos homens escolhidos. Não podemos procurar com demasiada seriedade um lugar alto na casa de Deus lá em cima, pois essa é a honra que é de Deus. Não vale muito a pena perseguirmos a honra neste mundo, onde a maior honra não passa de uma ilusão e logo se desvanecerá e a morte nivelará tudo. Alguns têm casas mais imponentes do que outros, e alguns estão em cargos mais altos do que outros. E alguns são mais ricos do que outros e têm assentos mais altos na casa de reunião do que outros. Mas todos os túmulos estão no mesmo nível. Um cadáver apodrecido e putrefato é tão ignóbil como outro. Os vermes são tão ousados com uma carcaça como com a outra. Mas as mansões na casa de Deus lá em cima são mansões eternas. Aqueles que têm assentos lá atribuídos, quer sejam de maior ou menor dignidade, quer estejam mais perto ou mais longe do trono, mantê-los-ão para toda a eternidade. Isto é prometido. Apocalipse 13:12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e não sairá mais. Se vale a pena desejar e buscar lugares altos na casa de reunião, onde estais um dia por semana, se vale a pena valorizar um assento acima de outro na casa de culto apenas porque é o banco ou assento que é para ser visto aqui por alguns dias, como valerá a pena procurar uma mansão elevada no templo de Deus e naquele lugar glorioso que é a habitação eterna de Deus e de todos os seus filhos? Vós que estáis satisfeitos com os vossos lugares nesta casa, porque estáis sentados no alto ou no lugar que é honrado pelos que estão sentados ao redor, e porque muitos podem contemplar-vos, considerai quão breve tempo que gozareis deste prazer. E se houver alguém que não se adapte aos seus lugares por serem demasiado altos, que considerem que falta muito pouco para que tudo seja uma coisa só para vós, quer tenham se assentado aqui em lugares altos ou baixos, mas será de infinita e eterna preocupação para vós o lugar que ocupais no outro mundo.
Que a vossa grande preocupação seja, enquanto estiverdes neste mundo, melhorar as vossas oportunidades na casa de Deus, quer te sentes alto ou baixo, para que possas ter uma mansão distinta e gloriosa na casa de Deus no céu, onde podereis ser fixados em vosso lugar naquela gloriosa assembleia em um descanso eterno. Que a coisa principal que prezamos na casa de Deus não seja os ornamentos exteriores dela, ou um assento alto nela, mas a palavra de Deus e as suas ordenanças nela. E gastai aqui o vosso tempo em buscar a Cristo, para que Ele vos prepare um lugar, para que quando voltar a este mundo vos leve para junto de si, para que onde Ele estiver, estejais vós também. Amém.